Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um caso que aconteceu no STF em que houve uma discussão entre o André Mendonça e o Flávio Dino, né? O Flávio Dino disse que não aceita ser chamado de ladrão. Não pode chamar de ladrão. A discussão toda foi no contexto da votação da constitucionalidade de uma lei que muda as penas para crimes cometidos contra funcionários públicos. E o contexto da coisa foi justamente o fato de que não deveria haver uma diferença, não deveria haver penas mais severas para quem ofende um funcionário público do que para quem ofende uma pessoa normal. O Flávio Dino, evidentemente, discordou disso, não porque eu não aceito que me chamem de ladrão, ou seja, ele claramente se colocando como uma coisa acima do brasileiro, né? Chamar um outro brasileiro qualquer de ladrão, para ele tá beleza, tá tranquilo. Agora, chamar ele de ladrão não pode, nossa, funcionário público não pode ser chamado de ladrão, que absurdo, como assim, né? E o pior é que essa foi a posição majoritária no final das contas, tá? É exatamente, esse pessoal se acha realmente acima do brasileiro médio, acima do Brasil, né? Não, eles são funcionários públicos, não pode fazer nada com eles. É o que eu falo para vocês. O grande problema das redes sociais é que esse pessoal sempre foi xingado, mas eles não ouviam o xingamento das pessoas, porque na televisão, você xinga o cara na televisão, o cara não ouve você xingar ele na televisão. A internet, eu acho que é daí que surge esse choque todo do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino. Como assim o povo acha que a gente é uma cambada de inútil que tá aqui roubando todo mundo? Não, nós somos seres especiais que estamos guiando o povo, civilizando o povo brasileiro. Enfim, agora eles estão ouvindo, porque na rede social você ouve, né? Alguém xinga você de gordola, você ouve que a pessoa te xingou de gordola. E aí o cara fica, né, chateado com isso, tá quebrando o mundinho deles, em que eles achavam que eram pessoas especiais, né? Essa notícia foi sugerida por Cristo Salva, Moqueca é Capixaba, o resto é Peixada, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Dino disse a André Mendonça que não admite ser chamado de ladrão. O Gordola não admite ser chamado de ladrão de jeito nenhum, porque afinal ele é ladrão, mas ele é especial. Ele é né? Ele tá ele é de um barro mais fino, né? Vocês conhecem o Frederic Bastiat, né? Aliás, se você não conhecer esses grandes nomes do libertarianismo mundial, o Frederic Bastiat, ele tem uma obra chamada A Lei, que é muito bacana, e lá no meu canal Ancapso Classic a gente tem uma série de vídeos sobre a vida de cada uma dessas pessoas, que foi fundamental para o libertarianismo, para o anarcocapitalismo, né? O Bastiat não era ANCAP, né? Uma figura que viveu no século XVIII e coisa e tal, nem tinha esses conceitos naquela época, mas ele claramente é muito importante para a liberdade. E ele fala nesse livro dele da Lei exatamente isso, né? Que os políticos são o quê? Eles são feitos de um barro mais fino do que a sociedade? Porcaria nenhuma. Que ideia é essa de que, os seres humanos tendem à violência, então tem que ter um grupo de seres humanos que vai controlar os outros seres humanos para evitar que todo mundo saia na violência? Espera aí, esse pessoal é diferente dos outros seres humanos? Não é a mesma coisa. Então, se o ser humano é tendente à violência, você botar um grupo de pessoas para coordenar outro grupo de pessoas, você não vai acabar com a violência, você vai fazer com que essas pessoas usem a violência contra o resto das pessoas, né? E esse é o ponto no final das contas, nessa história do barro mais fino que as pessoas são feitas. Enfim, o que é mentira, é óbvio que não, eles são gente igual a gente, né? Tudo cambada de retardado mental aí. Aliás, eu diria, são piores ainda, né? Mas enfim. Enfim, eu vou tocar para vocês aqui o trecho da discussão para falar sobre isso. Tá aqui, ó, tem aqui esse discurso aqui do Sam Puncher aqui, ó. Enquanto isso, no STF debate o crime contra a honra de servidor público. Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão, viu? Deixa eu contextualizar isso aqui para vocês, né? Existem 3 tipos de crime contra a honra, os chamados crimes contra a honra: a calúnia, a injúria e a difamação. E aí havia um projeto de lei que aumentava a pena quando esses crimes eram contra funcionários públicos. É isso que está sendo discutido aqui. E no final, o STF chegou à conclusão que apenas o crime de calúnia teria a pena aumentada. O que é o crime de calúnia? O que são esses crimes, né? Injúria é quando alguém te ofende e você fica ofendido, você se sentiu ofendido. Eu acho uma besteira.
Se alguém te chama de alguma coisa, você é bobo e feio, né? Você é bobo e feio? Se você é bobo e feio, então por que você está se sentindo ofendido? Não é você é mesmo, porra, é isso daí. Se você não é bobo e feio, pra que você vai se sentir ofendido também? Você não é, você sabe que não é, então por que você se sentiu ofendido que a pessoa te chamou de alguma coisa? Se você é aquela coisa, não tem por que se ofender. Se você não é aquela coisa, você ignora, também não tem por que se ofender, né? Então eu acho uma besteira crime de injúria, mas existe no Código Penal, tá? Tomem cuidado com isso, existe o crime de injúria no Código Penal brasileiro. Eles chegaram à conclusão que então que funcionário público é igual a gente na injúria. E também na difamação. O que é difamação? É diferente. Quando você fala para outras pessoas, ó, fulano é bobo e feio. E aí você está difamando essa pessoa, né? Você está dizendo para outras pessoas. É diferente. Uma coisa é você xingar a pessoa, outra coisa é você xingar, você dizer para outras pessoas que aquela pessoa é ruim, né? Ou usar uma ofensa qualquer contra ela. E nesse caso, em alguns países, até se reconhece esse tipo de coisa, como, por exemplo, você virar que dizer que uma pessoa é caloteira. Ó, fulano não paga as contas não, hein? Isso você pode prejudicar essa pessoa podia estar para fechar contrato com outras pessoas, então você pode estar prejudicando financeiramente aquela pessoa. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é crime lá também. Se você comprovar que alguém falou alguma coisa ruim sobre você, para fazer você perder dinheiro, para, de fato, fazer você não ter negócio, não fechar negócio, não ser contratado e coisa e tal, isso é punível lá nos Estados Unidos. Mas você tem que provar que a pessoa falou aquilo contra você para fazer você perder dinheiro. Na ética libertária, no libertarianismo, nem isso, tá? Porque a verdade é que o erro foi da outra pessoa em acreditar naquele cara, não deveria ter acreditado. Quem garante que a pessoa está falando a verdade, né? E então, ou seja, são os dois tipos de crime, a injúria e a difamação. E tem o terceiro, que é a calúnia, que é a mesma coisa que a difamação, mas envolve um crime. Então indica dizer que você cometeu um crime. Então eu virar e falar assim, olha, fulano é meio preguiçoso, tá? Não trabalha direito não contrata ele não, que fulano é preguiçoso. Isso seria uma difamação. Por quê? Porque ser preguiçoso não é crime, né? Mas eu posso estar te prejudicando, mas ser preguiçoso não é crime, né? E isso seria difamação apenas. Agora, se eu falo, ó, fulano roubou Beltrano, tá? Fulano trabalhou na empresa tal e passou a mão lá nas coisas, lá na tesouraria da empresa e fugiu e não sei o que lá, roubou. Aí seria uma calúnia. Por quê? Porque eu estou dizendo que você cometeu um crime contra outra pessoa. E aí qual que é o contexto aqui? Dizer que alguém é ladrão é difamação ou é calúnia? O que o André Mendonça está falando é a opinião dos juízes, a opinião mais consolidada no judiciário brasileiro. Chamar alguém de ladrão não é calúnia. Por quê? Porque você não está dizendo que tem um crime. É diferente você chamar alguém de ladrão, outra coisa é você dizer, ó, fulano foi lá e roubou não sei o que lá, tal dia, coisa e tal. Aquele cara ali, ele pegou uma maçã na coisa ali e não pagou, né? Isso é calúnia, porque você está descrevendo um crime. Chamar alguém de ladrão é só uma categorização da pessoa. E isso é meio que assunto já confirmado na jurisprudência brasileira, que é assim, tá? Por isso que eu sempre falo pro pessoal, quando você for usar for ofender alguém, use um adjetivo, é melhor do que usar um verbo. Se você usa um verbo, tá arriscado cair em calúnia. Se você não usa um verbo, se é só um adjetivo, em princípio, pela jurisprudência normal, isso cairia em difamação, que é um crime menor em relação à calúnia, né? É considerado uma coisa menos grave do ponto de vista do direito. E o que o André Mendonça está argumentando aqui é exatamente isso. Chamar alguém de ladrão é um adjetivo, não é verbo. Então não quer dizer, você não está dizendo que o cara cometeu um crime. Você está dizendo que a sua opinião sobre o cara é que ele é um cara ruim, que ele é um cara que pode roubar a qualquer momento. O Flávio Dino ficou chateado. Como assim? Não aceito ser chamado de ladrão? Ô Flávio Dino, que maneira aceitar, meu amigo? O Flávio Dino é um ladrão, filho da puta gordola. Isso, estou falando aqui, vai me processa, Flávio Dino. As pessoas falam isso de você porque a opinião delas é essa. A opinião das pessoas é que você é um gordola, ladrão mesmo. E aí não tem esse negócio de eu não aceito, não sei o que, ela não aceita essa porra. Vou continuar tocando aqui. Eu vou formar ela vai porque responder. essa tese da moral flexível que inventaram... Não é tese de moral flexível, ô seu idiota. É porque não tem o verbo. Então você não está consignando uma ação do tipo penal, porra. Não tem o tipo penal. Se não tem o verbo, não tem o tipo penal. Dizer que a pessoa é um ladrão não quer dizer que a pessoa roubou alguma coisa. É que você acha que a pessoa é um ladrão. É a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Olha a preocupação do Flávio Dino, é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado.
Olha que lixo desse cara. Ele fala como se o Estado fosse uma coisa boa. Na cabeça desse pessoal, é o que eu falo, esse pessoal é doente, cara. Eles não estão entendendo o que é o mundo. O Estado é um mecanismo de opressão. O Estado como um todo é um grande sanguessuga na sociedade brasileira. E esse pessoal continua achando que não, você está degradando o Estado, não pode chamar o funcionário público de ladrão e coisa e tal. Moral flexível. Que moral flexível? Não tem nada de flexibilidade, não são todos ladrões. Quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima, gordola, filho da puta. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for um médico... Se o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência vai é ladrão, responder eu ficaria ou curioso por desacato, para ver a reação de Vossa ou por um Excelência. crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. Ou seja, o Flávio Dino, além de não entender nada de direito, que ele não sabe nem a jurisprudência que tem nos tribunais brasileiros, né, com esse negócio de chamar de ladrão e dizer que roubou alguma coisa, ainda fica, não, que eu não admito. Ladrão, Flávio Dino é um ladrão, filho da puta, gordola. Aqui, ó, quem mais falou também? O Alexandre de Moraes ficou chateado também. Alexandre de Moraes aqui, ó. Olha só, as veias tá até saindo, que ele tá desesperado, né? Ele tá todo preocupado com essa história, né? Com as coisas que estão acontecendo. Ele tá vendo que ele tá perdendo poder nessa história. O pessoal tá começando a contornar ele. Aí o Xandão ficou chateado. Olha só o Xandão falando aqui. Eventualmente, se a OAB fosse contrária a determinado advogado-geral da União, estabelecesse um procedimento disciplinar e cassasse a OAB desse advogado-geral da União, imediatamente ele perderia o cargo. Não, isso não acontece. Obtido mediante concurso. A parte de corregedoria está garantida à AGU, só permite essa parte. Então, exatamente o que ocorre é que, como não há essa obrigatoriedade, se faz um monte de pequenas gambiarras. Não, isso pode, isso não pode, aquilo pode. Não, é muito perigoso subordinar uma instituição de Estado a qualquer outra ordem. Ou seja, a qualquer outra instituição que tem interesses privados também. Eu não me oponho a ser vencido na tese, mas não há relação de subordinação, nunca houve essa discussão. Ministro André, posso continuar? Eu ouvi Vossa Excelência com muito respeito. O Xandão tá chateado, cara. O Xandão não gostou, não. O Xandão tá brigando com o André Mendonça também. A situação toda é essa. É o que eu falo para vocês. Esse pessoal nunca ouviu o que o povo pensa deles no final das contas, né? E aí eles ficam com esse negócio de não, porque não pode, não admito, não aceito, não sei o que lá, como pode. Nós somos os líderes do Brasil, nós estamos aqui liderando, mas estamos, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia do Brasil. Não, que eles não podem achar que a gente é ladrão, que não sei o que lá. Eu tô gostando do André Mendonça, hein? Um bom juiz aí, o terrivelmente evangélico do Bolsonaro, tá se saindo muito bem nessa história. Eu já falei pra vocês, tem gente que critica muito tanto o Cássio Nunes quanto o André Mendonça, eu sou fã dos dois. Acho que os dois estão fazendo um trabalho excelente lá no STF, né? Ah, concordo 100% com tudo? Eu não concordo 100% com ninguém, meu amigo. Para todo mundo eu tenho discordância em algum ponto. Mas acho que estão fazendo um trabalho muito bom no final das contas lá. E esse pessoal tá nervoso por causa disso. É por isso que esse pessoal sente tanto as redes sociais. Eles sempre foram odiados. Ninguém nunca gostou de político. O Estado sempre foi uma máquina de dominação, de sugar sangue do brasileiro. O problema é que eles não ouviam isso. O problema é que eles ficavam na esferinha deles lá, né, protegidos pelo monte de puxa-saco em volta deles. Os puxa-saco, não, chefe, nossa, o povo te adora, chefe. Todo mundo te ama. Não tem esse negócio não, né? E não ouviam o que as pessoas realmente falavam deles. Agora, meu amigo, agora eles ouvem. É por isso que esse pessoal fica revoltado. Não, quem tem que censurar. Como ousam falar um negócio desse de mim? Eu sou, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia. Não pode pensar. Eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.